Olá, queridos! Meu nome é Fernanda de Oliveira e hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês. Uma história de Natal, mas é uma história da minha vida em relação ao Natal, tá bom? Quando eu era pequena, eu adorava, amava Natal. E minha avó, quando eu comecei a entender mais sobre o Papai Noel, a minha avó, Elisa, falou assim: você pode pedir qualquer coisa para o Papai Noel que ele vai te dar. Aí eu comecei a pensar, o que poderia ser? Vovó, o que eu peço? Eu não sei. Minha filha, peça uma coisa que você gosta. Aí eu falei, eu adoro banana, então eu vou pedir um cacho de banana pro Papai Noel. Nada mais justo. Fiz minha cartinha, coloquei na árvore de Natal, morava em Brasília na época. Aí a minha avó falou assim, ela leu, foi falar: minha filha, vamos mudar um pouco, né, minha filha, porque a filha dela é a minha mãe, né? Pode colocar alguma coisa para comprar, ou que você vai ganhar, porque banana a gente tem todo dia aqui em casa, né? Aí eu falei, o que eu vou querer? Deixa eu pensar. Aí eu pedi livro e disco, na época era disco de vinil, porque eu adorava ler, eu adorava curtir essas coisas bacanas de livro. E eu também comecei a pedir, sabe o que, Papai Noel? Histórias. Comecei também a pedir para minha avó, para minha mãe: vó, conta uma história para mim. Mãe, conta uma história para mim. Elas começavam a contar de coisas que elas já ouviram, de coisas de quando elas eram pequenas, quando elas leram quando eram pequenas também. Então foi bem divertido isso para mim. O livro e o disco eram os meus melhores amigos quando eu era pequena. E eu adorava o Natal porque eu ia ganhar muito mais. Aí, quando eu cresci, eu comecei a escrever livros também. E eu conheci um cara super bacana que chama Jordano, que é um músico. E ele começou a fazer as músicas e eu comecei a escrever. E a gente fez vários livrinhos. E aí eu também comecei a ser um pouco Papai Noel, porque apesar de vender os livrinhos, eu adoro dar. E aí eu comecei a ser também um pouco, porque dar presente é muito bacana. Porque o presente não é só aquela coisa material, mas é porque a pessoa, ou a criança, ou o adulto, pensou em você algum dia da vida aí e pensou o que a pessoa gostaria. Igual você pensou, o que eu gostaria de comprar, ou o que eu gostaria de ganhar de Natal. Essa pessoa pensou em você naquele momento. Então isso é muito legal, é um sentimento que te aconchega e é isso que simboliza o Natal. Bom dia a todos vocês. O meu nome é Vovó Cachimbó e há 28 anos que eu conto histórias. Eu vim aqui hoje para contar uma história que se passou no Natal. É uma história muito bonita. Ela se chama O Gigante Egoísta, do Oscar Wilde. E ela começa assim. Há muitos anos atrás, quando as crianças saíam da escola, elas iam para o jardim do gigante. Ah, gente, que jardim lindo que era aquele! Tinha 12 pessegueiros, tinha um córrego que passava no meio, muita, mas muita grama, muitas flores, passarinhos, e a meninada adorava ir para o jardim. Só que um dia ele voltou, e quando ele viu o jardim cheio de meninos, ele ficou muito bravo e falou: saiam daqui agora, eu não deixei ninguém brincar no meu jardim, esse jardim é meu, só meu. E os meninos saíram correndo e ele pegou, mandou construir uma grande muralha em volta do castelo e colocou uma placa escrito: é proibido brincar nesse jardim. Ninguém pode brincar nele a não ser eu. E as crianças não tinham para onde ir. E o gigante, que não saía de casa, ficou sozinho lá dentro. O que aconteceu?
Depois da primavera, veio o outono, depois o inverno. E o inverno encheu de neve todo aquele país, porque era um país longe daqui, não era o Brasil não. E o gigante ficou esperando que chegasse a primavera. E aí a neve veio com força e falou: nossa, isso aqui é um lugar excelente. Nos outros lugares já era primavera, só lá que não. Então ela chamou o vento norte, que veio uivando, e ela chamou o granizo, que veio saraivando em cima das vidraças do gigante. E o gigante não entendia por que nunca chegava a primavera. Mas um dia ele estava dormindo e foi acordado por cantos. Ele até achou que fossem os rapazes da banda do rei que estavam cantando. E saiu e foi ver o que era. Então, quando ele abriu a porta do castelo, ele viu a criançada todinha lá dentro. Eles tinham furado um buraco no muro. Em cada árvore tinha uma criança e a neve tinha escorrido de todas as árvores onde tinham crianças. Elas estavam cheias de pássaros e menos numa árvore lá do fundo, um pessegueiro. Tinha uma criança muito pequena, de uns 4 anos assim, sabe? Um menino que não conseguia subir na árvore. E chorava. E a árvore abaixava os braços, os galhos, para que ele subisse. E ele não conseguia. Quando o gigante viu aquilo, ele pensou: meu Deus, como eu tenho sido egoísta. As árvores, as flores são para as crianças. E ele desceu e foi direto para aquela árvore onde o menininho não conseguia subir. Pegou o menino com todo cuidado e colocou na árvore. Como um milagre, na mesma hora, ela se encheu de flores. E o menino abriu os braços e deu um abraço muito apertado no gigante. Era o primeiro abraço da vida dele. Então ele pegou uma picareta e começou a derrubar o muro. E disse: voltem, crianças, é de vocês. Esse jardim agora é de vocês. Eu nunca mais vou deixar vocês de brincar aqui dentro. E as crianças foram voltando uma por uma e brincaram a tarde inteira. E aquele dia era o dia de Natal. Elas não podiam pensar em ganhar um presente melhor do que aquele. Então elas saíram, foram para casa e voltavam. Antes delas irem, o gigante perguntou se elas conheciam aquele menininho. Elas disseram: não, ele não estuda na nossa escola. A gente nunca viu ele lá. E ele disse: olha, se ele aparecer, por favor, diga para ele voltar. Porque ele foi a primeira criança a me dar um abraço. E elas falaram: a gente diz sim. Mas todos os dias elas voltavam e nunca mais o pequenininho apareceu. E o tempo foi passando, primavera, outono, verão, inverno. Os anos foram passando. O gigante já estava tão velhinho que ele nem conseguia brincar com as crianças. Mas ele tinha muita saudade daquele menino. Um dia, era inverno novamente. Ele estava dentro da casa dele, esquentando as mãos, no frio, e ouviu música lá fora. E aí ele pensou: meu Deus, a primavera chegou. E quando ele saiu, estava tudo coberto de neve. Só aquela árvore, ela estava cheia de flores que pareciam flores de prata e frutos que pareciam de ouro.
embaixo dela o menininho. O gigante ficou louco de alegria. Era Natal novamente. E ele foi ao alcance da criança com os braços abertos e a bengala na mão. E o menininho também abriu os braços. Quando ele abriu, o gigante viu que na mão dele tinha marcas de pregos e também nos pés. Então ele ficou muito bravo e falou: diga-me quem te machucou, que eu vou matar com meu espadão. E a criança falou: não, nada de matar. Nós vivemos nessa terra pelo amor. E hoje é Natal. Um dia você me deixou brincar no seu jardim. Hoje eu venho buscar você para levar para o meu jardim, que é o paraíso. E no outro dia, quando as crianças saíram da escola, encontraram o gigante deitado, debaixo de um manto de flores, com um sorriso nos lábios, um sorriso de quem acabou de entrar no paraíso.